O livro Sociologia em Movimento, ele foi feito por um grupo de professores de sociologia da educação básica, que trabalham na educação básica, que trabalham na sala de aula, todos eles com larga experiência, tanto na rede pública como na rede privada, pensando nos nossos alunos, ou seja, ele foi feito quando nós pensamos num livro de sociologia, nós estávamos pensando nos nossos alunos, no perfil dos alunos do ensino médio. Então, assim, considero que um dos grandes diferenciais dessa obra é o fato dela ter sido feita por professores que estão na sala de aula da educação básica, professores que estão nas salas de aula do ensino médio. Sim, sem sombra de dúvidas, esse é o grande diferencial dessa obra, o que possibilitou que a linguagem dela seja uma linguagem fácil, que seja uma linguagem acessível, que os alunos do ensino médio leiam, interpretem, compreendam conceitos, métodos, metodologias que são caros às ciências sociais de uma maneira geral. Bom, esse livro, ele além de contemplar a sociologia clássica, os temas clássicos da sociologia, como cultura, como desigualdades, como a questão do trabalho, como a questão do Estado, do poder, da democracia, ele também traz como inovação questões, problemas da sociedade contemporânea, como a questão da sexualidade, como a questão do gênero, como a questão do meio ambiente, como a questão dos problemas sociais dos grandes centros urbanos. Esses são temas que são muito caros para essa obra, são temas que que podem ser identificados como grande diferencial dessa obra de sociologia, desse livro de sociologia. Na segunda edição do Sociologia em Movimento, foram realizadas algumas inovações, foram realizadas algumas mudanças que vocês vão perceber em relação à primeira edição da obra. A abertura das unidades, então a obra ela é dividida em 6 unidades. A unidade 1, que é Sociedade e Conhecimento, a realidade social como objeto de estudo. A unidade 2, Cultura e Sociedade, cultura, poder e diversidade nas relações cotidianas. A unidade 3, Relações de poder e movimentos sociais, a luta pelos direitos na sociedade contemporânea. A unidade 4, Mundo do trabalho e desigualdade social. A unidade 5, Globalização e sociedade do século XXI, dilemas e perspectivas. E, finalmente, a unidade 6, A vida nas cidades do século XXI, questões centrais de uma sociedade em construção. Cada uma das unidades do capítulo traz temas que dialogam com o dia a dia dos alunos. Trazem exemplos, trazem questões com que os nossos alunos possam se familiarizar com a sociologia, deixando de lado aquela impressão que à primeira vista as pessoas possam ter de que a sociologia é uma disciplina estritamente acadêmica, trazendo esses conceitos para a sala de aula do ensino médio. Essa obra ela possui um total de 15 capítulos, portanto, que são distribuídos entre essas 6 unidades. Como eu tinha falado, algumas novidades foram preparadas para esta segunda edição. Então,
vocês vão poder perceber algumas sessões novas que buscam cada vez mais dialogar com os nossos alunos que vivem uma realidade, que a cada momento vivem uma realidade marcada por transformações sociais, marcadas por novas tecnologias, principalmente a internet, né, que hoje é um grande diferencial, inclusive para as próprias relações sociais, né? A internet é uma grande realidade e, como não poderia deixar de ser, é um objeto de estudo da sociologia, ou seja, a nova forma como as pessoas encontraram para se relacionar por meio das redes sociais, por exemplo. Então, enquanto professores, nós temos que estar preparados para esse novo tipo de relacionamento. Algumas sessões vão poder ajudar vocês nas suas aulas e com os seus alunos. Então, por exemplo, na abertura de cada unidade, nós vamos ter a lista dos capítulos que compõem essa unidade. Além disso, cada uma dessas unidades, na sua abertura, elas vão ter uma imagem que pode ser usada pelo professor para instigar o debate, para instigar com que os alunos participem. Porque esse também é uma grande dificuldade que nós temos enquanto professores. É muito difícil para um professor chegar na sala de aula e falar durante todo o seu tempo de aula, durante os 40 minutos, durante 180 minutos, durante 50 minutos. Então, isso é muito complicado e deixa as aulas também um tanto quanto desestimulante. Então, um livro que possua um bom projeto gráfico, que possua imagens que trazem o aluno, que instigam o aluno, que provocam o aluno a participar, a debater, a falar, são de grande valia para o professor. Então, em cada abertura de unidade, assim como em cada abertura de capítulo, o professor vai encontrar imagens que ele pode usar para discutir, para iniciar um debate, para iniciar uma discussão no qual ele poderá iniciar a exposição do tema, do conceito, no qual ele poderá fazer a abordagem daquele capítulo. No início de cada capítulo, além das imagens que possam ser relacionadas com os temas, com os objetivos propriamente dito do capítulo, o professor, os alunos, eles vão encontrar uma questão motivadora, que é um ponto de partida para os temas e para os conceitos que são discutidos nos respectivos capítulos. Então, essas questões motivadoras, elas podem inclusive ser utilizadas, podem ser feitas pelo professor para os alunos, para os seus estudantes. Além disso, no início de cada um dos 15 capítulos, o professor vai poder ver as competências e as habilidades que são esperadas que os alunos tenham desenvolvido ao final desses capítulos. Então, no capítulo 1, por exemplo, o aluno deverá ser, ao final do capítulo, capaz de compreender que a produção do conhecimento é uma característica de todas as sociedades humanas. O aluno, ele poderá ser capaz de identificar na realidade social
os diferentes tipos de conhecimento produzidos pela humanidade. Ele também poderá ser capaz de utilizar as ciências sociais como meio para conhecer e interpretar a realidade social. E é interessante perceber que, à medida que os capítulos avançam, as competências e as habilidades que são esperadas dos alunos, elas também vão se complexizando. Dessa forma, o professor ele será capaz de trabalhar as competências e as habilidades do aluno nos capítulos. Outra característica do livro é o fato dele possibilitar que o professor trabalhe os seus capítulos de maneira independente, bem como as suas unidades. Ou seja, não necessariamente o professor ele precisa seguir a ordem apresentada no livro, uma vez que os capítulos foram construídos de maneira a poderem ser lidos e serem estudados de maneira independente. Dessa forma, o professor ele pode trabalhar os capítulos e as unidades da melhor forma que ele achar de acordo com o seu próprio planejamento, respeitando, mais uma vez, o professor. Uma vez que alguns livros, e essa é uma outra preocupação de nós enquanto autores e enquanto professores, é que muitos livros eles acabam engessando o planejamento dos professores, impedindo com que esses professores façam qualquer tipo de inovação. O livro Sociologia em Movimento, ele possibilita, ele respeita o professor, uma vez que com esse livro é possível que o professor ele tenha autonomia para escolher a melhor forma, o melhor ordenamento que para os capítulos que são apresentados para os seus alunos. Cada capítulo traz uma cronologia, ou seja, uma linha do tempo com as datas e fatos históricos marcantes e pertinentes aos temas desenvolvidos. Essa cronologia, inclusive, ela pode ser trabalhada de uma maneira interdisciplinar com outras disciplinas, principalmente da área de ciências humanas. E aí pode-se gerar um debate, por exemplo, em torno do contexto social, político, econômico, no qual foram ocorrendo ou foram se dando os acontecimentos que foram retratados, os acontecimentos que são desenvolvidos em cada um dos capítulos do livro Sociologia em Movimento. Cada um dos capítulos apresenta seções, quem escreveu sobre isso. Essas seções elas são importantes e interessantes para que os professores chamem a atenção dos alunos, pois trazem informações sobre teóricos que são abordados nos respectivos capítulos. Então, o professor e os alunos eles têm a oportunidade de conhecer um pouco mais de cada um dos teóricos da sociologia que são descritos, que são abordados, que têm o seu pensamento estudado, que têm os conceitos estudados em cada em cada um dos capítulos. E isso é muito interessante para os alunos que muitas das vezes ouvem falar dos autores, ouvem falar dos teóricos, mas não sabem o que esses autores, o que esses teóricos fazem, fizeram, onde eles trabalharam, o que eles desenvolveram, quais os livros que escreveram. Então essas informações básicas, essas informações preliminares, como por exemplo o país de origem desse autor, os principais livros, os principais conceitos, onde
ele trabalha são abordados na seção Quem escreveu sobre isso. A seção Saiba Mais possibilita que o aluno tenha contato com informações complementares ao debate proposto no capítulo. Informações que nós consideramos importantes para compreender a abrangência dos temas propostos. Afinal de contas, por mais que seja um livro, nós entendemos, enquanto autores, que as temáticas propostas não se encerram no debate, na discussão daquele capítulo. E o professor tem a possibilidade, nessa sessão Saiba Mais, de aprofundar os temas, os conceitos e os debates presentes em cada um dos capítulos. No final de cada capítulo, o professor ele vai encontrar indicações de filmes, documentários, endereços eletrônicos, links, aplicativos que dialogam de alguma forma com os temas desses capítulos. Essa sessão é importante, uma vez que o professor tem que saber lidar com essas novas tecnologias, saber lidar com os meios de informação e trazer novas formas de conhecimento para o aluno. Ou seja, não é só... o professor não fica só pura e simplesmente na explicação da sala de aula e na explicação do livro. Com a sessão Indicações, o professor poderá, caso deseje, possibilitar que o aluno aprenda melhor, compreenda melhor conceitos, temas, com base em filmes, em documentários, em links, em aplicativos, utilizando assim outros meios, explorando assim outros meios que não sejam puramente o quadro e o livro didático. A seção Considerações Sociológicas, ela vai esmiuçar os temas que são vinculados, que são trabalhados, que são abordados em cada um dos capítulos. Algo de interessante, uma coisa que é muito interessante nessa sessão e que os colegas professores de Sociologia sabem muito bem, é que nessa sessão são apresentados diferentes pontos de vista com base nos temas que são estudados no capítulo. Ou seja, e essa é uma questão muito cara da Sociologia, que é a divergência entre autores e entre escolas teóricas. Então, essa seção Considerações Sociológicas, ela busca justamente respeitar essas diferenças de abordagens que existem na sociologia. Nós sabemos muito bem que a questão do gênero, a questão da sexualidade, a questão das desigualdades, a questão da pobreza, são temas, dentre outros, que possam gerar debates em sala de aula. Como, por exemplo, a origem das desigualdades entre os seres humanos, como, por exemplo, a origem das desigualdades entre os diferentes sexos. Então, essa questão busca justamente trazer e possibilitar que o aluno ele veja, ele estude, ele saiba que existem, dentro da própria sociologia, visões divergentes, visões diferentes sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, sobre um determinado conceito. A seção Direito e Sociedade, ela busca apresentar as leis que regulamentam as questões que foram estudadas no capítulo. Nós, enquanto professores de Sociologia, nós sabemos da importância que a ordenação jurídica tem para a construção da sociedade. Todos nós sabemos a importância da organização
do Estado, a importância do estudo do poder, do Estado e das leis. E essa seção ela busca justamente auxiliar o professor, trazendo para ele, mostrando para ele a legislação pertinente aos temas que são estudados em cada um dos capítulos. E é uma seção que pode gerar debate, que pode gerar pesquisas que o professor julgar pertinente a serem feitas pelos alunos. E ajuda os alunos a perceberem como a sociedade como a sociedade está sempre em transição, uma vez que uma legislação ela é o retrato de uma determinada época. Por exemplo, aqui no Brasil, a escravidão já foi permitida por lei. Hoje em dia, acredito que ninguém vá admitir a volta da escravidão ou a criação de uma legislação que possibilite a escravidão. Então isso demonstra que a legislação ela também é o retrato de uma sociedade em um determinado período histórico. E essa seção, a seção Direito e Sociedade, ela auxiliará o professor nesse debate em sala de aula. A seção Interfaces, ela vai explicitar a relação dos temas trabalhados nos capítulos com as demais áreas do conhecimento, em especial, mas não somente, com a área de ciências humanas. É uma seção que favorece, sem sombra de dúvida, a interdisciplinaridade e a busca pela solução dos problemas práticos do dia a dia. Ou seja, o aluno ele vai poder perceber, por meio dessa seção interface, que a sociologia está presente no dia a dia dele, que a sociologia ela não é uma disciplina exclusivamente acadêmica ou uma disciplina exclusivamente teórica. Muito pelo contrário, a sociologia está presente no dia a dia. A sociologia está presente em cada um dos nossos atos. A sociologia está presente em cada uma das nossas atitudes. A sociologia ela vai possibilitar a compreensão dos diferentes fenômenos sociais com os quais nós nos deparamos no nosso dia a dia. Ao final de cada um dos 15 capítulos, o professor vai encontrar a seção de atividades. Nessa seção, o professor vai encontrar questões para pesquisa, debate, revisão e reflexão. Além disso, nessa seção, os alunos vão ter contato com questões de vestibulares e do Enem. Nós sabemos que o ensino médio ele deve preparar o aluno para a vida, mas não podemos ignorar a importância que a aprovação em um vestibular, a importância que uma boa nota no Enem tem para a vida desses alunos, uma vez que representam a possibilidade de ascensão social para muitos deles. A seção movimentação, que os professores vão encontrar no final de cada um dos capítulos, ela propõe que os alunos arregassem as mangas, que os alunos se dediquem a uma atividade que possa explorar as experiências vinculadas à cidadania e que foram debatidas e que foram apresentadas em cada um dos capítulos. Nós sabemos que muitos dos alunos eles não querem ser simplesmente cidadãos passivos, mas eles querem ser ativos na luta por um mundo mais justo, um mundo mais igual, um mundo mais igualitário. E essa seção vai possibilitar que esses alunos, ao menos em teoria, possam praticar o que aprenderam nas salas de aula.